os novos rumos, o novo mar. Tenho as estrelas a me guiar e não trago em mim recordações, nem velhas histórias, nenhuma memória. Dirijo minha vida para o amanhã. Eu quero encontrar o lago azul, ouvir o canto da sereia, para a certeza de ancorar. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo o Gerson Conrad. Fala, Gerson, como que você tá? Seja muito bem-vindo, prazer enorme. Prazer é todo meu de estar aqui nessa casa. Que bom que deu certo o nosso encontro, né? A gente tava aí tentando faz tempo. Feliz que você tá aqui em São Paulo, que deu certo o nosso encontro, nossa entrevista. E o Gerson tá aqui para dividir as novidades da carreira, os novos projetos, para falar sobre Secos e Molhados, tudo que aconteceu depois disso, né? Muita história. E eu tava já te perguntando, Gerson, assim que você chegou, onde que você tá morando agora? Porque na verdade você é natural daqui de São Paulo mesmo, né? Eu sou de São Paulo, sou paulistano de carteirinha, né? Aquele que nasceu na Promatre Paulista e foi criado ali no pedaço, na Bela Vista. Na Bela Vista, né? Isso. E você tá onde? Eu me mudei faz 2 anos para Curitiba. Bom, depois da sua carreira toda, sempre em São Paulo, Rio... São Paulo, Rio, eu morei um bom tempo no Rio, né? Logo depois que acabou os Secos e Molhados, né? Eu fiquei durante quase 9 anos no Rio. De 74 até 82, 83, não me lembro. E aí, daí voltei para São Paulo porque era meu quartel-general, né? Família toda, sabe, paulistana, então a vida me trouxe para cá de novo, né? E agora já há 2 anos. Agora eu estou 2 anos em Curitiba. Em Curitiba, não é? Ô Gerson, eu quero falar dos seus shows, dos seus projetos, né? Do projeto atual que você está rodando, né? Mas até para a gente contextualizar um pouco, contar um pouco de história aqui para os nossos ouvintes, eu queria voltar na sua infância, porque você vem de uma família muito musical, né? Musical. O seu avô tocava piano, sua tia, sua mãe, o seu avô, além de tocar piano, ele cantava também. Meu avô foi um tenor, cantor de óperas, né? Profissional. Ele não exatamente profissional, mas ele chegou a ter um disco gravado no início dos anos 40. Na Itália? Não, aqui. No Brasil, porque ele é imigrante italiano. Ele né? é imigrante italiano. E chegou a gravar aqui, então? Chegou a gravar aqui, Francisco Zácaro. E você cresceu nesse ambiente musical, né? De muita música, as reuniões todas musicais. Você... Já ali pra você era prazeroso? Você gostava? Era uma criança que curtia aquilo? Porque às vezes não curte, né, Gerson? Sim. Não, mas em casa tinha... Quer dizer, tinha uma coisa que me incomodava, né? Porque eu demorei desde de muito menino, né? Quer dizer, nasci, né? Ouvindo aquilo, né? Dos fins de semana, meu avô com a minha tia, que era uma concertista, né? Eu tocava muito bem piano, minha tia Nadir, irmã da minha mãe. Só que a gente não podia chegar, né? Nem eu, nem meus primos, perto do piano, né? Então despertava aquela curiosidade, mas sabe, era terminantemente proibido mexer no piano. Até que com 8 anos de idade, eu comecei a ter aula particular com a minha tia, né? Só que tinha um problema que a gente não levou em conta, que era que santo de casa não faz milagre, né? E aí, quando eu estava com uns 10 anos de idade, eu, injuriado com aquelas aulas que não deslanchavam, eu matei uma aula da minha tia e fui jogar futebol com os meus amigos de escola, né? E tive o azar de quebrar meu braço direito, né? Durante essa partida de futebol. E, assim, quebrei aqui na altura do cotovelo, para você ter uma ideia, minha mão virou assim, o contrário, né, do movimento natural do braço. Ele virou, só que para o lado direito, assim, né? Ficou uma coisa horrível, né? Criança, com 10 anos de idade, eu cheguei muito injuriado em casa e culpei o piano, né? Sabe, quer dizer, eu jamais ia admitir a culpa, que o erro foi meu de ter cabulado a aula, né? Aí minha mãe, com muita paciência,
assim que eu fiquei engessado, passaram alguns dias, coisa e tal, uma manhã ela pega e fala assim, ó, senta aqui. Abriu, sabe, um livro, né, inteiro, com todos os instrumentos de uma orquestra, pegou e fez assim, ó, sem educação musical você não vai ficar. Então escolhe, né, se você não quer o piano, escolhe um desses instrumentos. Porque você então não curtiu o piano, Gerson? Não era pra você ali, não era sua praia? Não, eu curtia, cara. Me arrependo muito de não ter dado continuidade. Quer dizer, hoje, já desde muito menino, eu consigo tocar piano, mas de ouvido. Eu não tenho nenhum tipo de técnica sabe assim, porque realmente não estudei, né? Mas aí, nessa brincadeira da minha mãe de me apresentar e falar que sem educação musical eu não ficaria, eu acabei... Isso foi início, quer dizer, 1962 para 63, né? E o rock já estava muito evidenciado, inclusive com Beatles surgindo, né? Aí eu falei assim, olha, eu quero tocar um instrumento de corda, violão, guitarra, tal, não sei o quê, mas não teve dúvida, né? Passou 15 dias, meu pai conseguiu arranjar um discípulo de Segóvia, sabe, radicado aqui no Brasil, que tinha vindo fugido do regime político na Espanha. Ali, sabe, eu estudei dos quase 11 anos de idade até meus 17 para 18 anos de idade com ele, né? Violão. Violão. E aí você começa também, né, a se interessar por várias bandas, aquele movimento todo que foi surgindo ali naquela década, não é? E isso foi montando a sua bagagem, né, o que você carrega até os dias de hoje, não é? Isso. Em que momento você decide ter uma banda, não é? E realmente seguir ali por esse caminho, já se apresentar com um grupo, era na escola, no colégio, no bairro? Então, a minha primeira experiência, né, de grupo foi com os Secos e Molhados, né, que foi o grande estouro do sucesso que a gente conseguiu alcançar, né, com aquela formação original, que era o Ney Matogrosso, o João Ricardo e eu, né? Até então, tocava assim em casa, sabe, com um outro amigo que tocava também violão ou um instrumento qualquer outro, né, de percussão ou sopro, coisa e tal, mas nada profissional, né? Profissional mesmo, então? Profissional já foi com Secos e Molhados, né? 71? O grupo, na verdade, nós começamos a idealizar em outubro de 71, né? Quer dizer, mas eu conheci João Ricardo em 1968, quando ele chega ao Brasil, e nós morávamos na mesma rua, né? Na mesma calçada, na verdade, coisa de 100 metros de distância do edifício que eu morava para o sobrado que ele morava lá com a família dele, né? Com a mãe e a irmã. E aí, esse edifício, né? Ali na Bela Vista, na Alameda Ribeirão Preto, foi um dos primeiros edifícios que tinha essa infraestrutura de quadra poliesportiva de esportes, né? E salão de festas, e enfim, na mesa de ping-pong, tinha toda essa infra, né? E virou um point da garotada ali do bairro, das imediações ali, né? Do bairro, né? E ali se reunia todas as tardes um monte de gente que não necessariamente morava no edifício que eu morava, né? E foi jogando ping-pong que eu conheci João Ricardo, né? Isso ainda em 68, 69 e tal, não sei. E logo que começamos a conversar, ele me falou do interesse dele em montar um grupo, tal, não sei o que. Só que a gente ficou amadurecendo essa ideia, sabe, entre 69 até 71, quando realmente a gente dá início no que viria a ser os Secos e Molhados. Você, nesse momento aí desse encontro, no ping-pong e tudo mais, era 16 para 17 anos? 16 para 17 anos. Mais ou menos, né? E aí, juntos, já com essa idade, já falavam em um projeto autoral? Projeto de música autoral. A gente tinha essa concepção, essa ideia de que se fôssemos montar alguma coisa, iríamos fazer um trabalho que fosse autoral, né? Mas aí levaram adiante, evidentemente. Levamos adiante. Reunindo, sim. Ensaiando, pensando, projetando, não é? Exato. Agora, no início, eram vocês dois, porque eram vizinhos ali da mesma rua, não é? Então, vocês dois já foram esqueletando tudo aquilo. Agora, os outros elementos, os outros componentes, e principalmente o Ney Matogrosso, que nem daqui era, como que surgiu? Aí o grupo cresceu. O primeiro grupo que nós formamos, na verdade, não era Secos e Molhados, né? Chamava-se Eric Expedição. Né? Que se você me perguntar o que queria dizer, não queria dizer absolutamente nada. Né?
Quer dizer, hoje eu tenho uma vaga lembrança de que porque nós havíamos convidado o Eduardo, que era um vizinho percussionista, sabe assim, daí tinha o Ri de Ricardo e o C de Conrad, sabe, então virou Eric, né, Expedição, né? E aí esse grupo não aconteceu, evidentemente, né, apesar de a gente ter tido uma matéria num dos jornais, acho que era o Jornal da Tarde, se eu não me engano, do Diários Associados, a expedição de 3 paulistas, era o título da matéria, só que, né, João Ricardo era um português que estava... e foi muito engraçado, né? Mas aí não deu em nada e a gente continuou com o projeto de idealização do que viria a ser o Secos e Molhados, né? Até que surgiu a oportunidade de uma apresentação num lugar chamado Cortiço Negro, que ficava na rua, era uma boatezinha na rua Marques Leão, ali no Bexiga, né? E foi muito engraçado, porque no dia dessa apresentação, eu acabei não podendo participar, porque eu havia sido convocado para serviço militar e tinha que jurar bandeira no dia seguinte às 5 horas da manhã, sabe? Aquelas coisas todas impostas pelos militares na época, quem fazia serviço militar, né? Mas foi exatamente a partir desse momento que eu, conversando com o João Ricardo, eu falei para ele, João, nós somos 2 compositores que cantam por força de cantar nossas próprias composições, né? Eu falei, a gente precisaria de um cantor, realmente um cantor, porque nós não somos cantores, né? A gente canta por necessidade. E ele falou, não, você tem toda a razão, tal, não sei o quê, vamos atrás desse cantor. Daí coincidiu que ele ficou conhecendo a Luli, da dupla Luli e Lucina, né? E a Luli havia feito também, ou iria fazer um show lá nesse mesmo espaço chamado Cortiço Negro. E aí ela falou assim, olha, eu tenho esse cantor no Rio de Janeiro, né? Aí, quando ela disse isso, nós, numa sexta-feira, pegamos o trem, que era a Litorina, que ia para o Rio de Janeiro, e amanhecemos lá no Morro de Santa Teresa para conhecer o Ney Matogrosso, né, que estaria na casa da Luli, né? Só que nós chegamos super cedo e ele só veio aparecer no final do dia lá, sabe assim, no final da tarde, né, nesse dia. Mas colocamos a ideia do projeto para ele e ele topou de cara, falou assim, me interessa, sabe, eu quero muito fazer isso. Só que ele demorou exato 1 ano para chegar em São Paulo, né? Aí quando a gente até havia meio que deixado de lado a ideia de que ele viria para São Paulo, um dia toca a campainha de casa, era o Ney, sabe, fez assim, e aí, cadê o projeto? Sabe, eu cheguei para ficar, né? Desculpa te cortar, Gerson, mas nesse 1 ano, vocês aqui e ele lá? Ele lá no Rio. Mas aqui vocês não pararam de... Não, a gente não parou, a gente continuou tendo ideias Mas se apresentando também? Não, se apresentando não. Não, nesse 1 ano não, né? Eu e João Ricardo ficávamos assim, passávamos tardes, hora na casa dele, hora na minha casa, sabe assim, tocando violão, compondo, sabe, falando isso é legal, isso não é legal, isso a gente pode usar, isso não e tal, e até que, sabe, de repente chega o Ney, né? E a partir do momento que o Ney chegou, que foi exatamente em outubro de 1971, aqui em São Paulo, nós ensaiamos quase que diariamente em trio, né? 2 violões, harmônica de boca, esporadicamente uma flauta doce que eu arriscava tocar, né? Mas assim, muito vocal com o Ney, né? E daí nós ficamos 1 ano preparando esse trabalho vocal até que apareceu a oportunidade da apresentação que foi tida realmente como primeira do Secos e Molhados, que foi no Casa de Badalação e Tédio. No Ruth Escobar? No Ruth Escobar. Né? 72. Final de 72. Final de 72. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem mim. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa.
vocês apresentaram, você é compositor, João também, aí vocês apresentaram essas canções Canções que nós tínhamos preparado. pro Ney, ele gostou também. Ele gostou, ensaiou durante um ano, como eu expliquei. Já tava quase tudo meio pronto então, né? Porque Pronto, vocês já tinham tava, todas as letras, sim, tudo, então já tava ali pro show, era mesmo o ensaio, Era o ensaio e aí... e se apresentar, né, realmente, né? E a coisa estava fadada, né, Danilo, para o sucesso, na verdade. Hoje, sabe, 50 anos depois, eu enxergo isso com muita clareza, né? Porque eu sei que os Molhados, quando nós aceitamos esse convite para a Casa de Badalação e Tédio, era próximo de Natal, era dezembro, era uma semana antes do Natal, ou sei lá, no máximo 15 dias antes do Natal. E nós íamos fazer uma temporada de 3 dias lá, sabe? Quinta, sexta e sábado, né? Ocorre que no primeiro dia, né, quando foi a nossa estreia, aquilo lá ficou lotado de pessoas que já tinham ouvido falar, né? E coincidiu de o Moraci Duval, que foi o nosso empresário, né? Que viria a ser o nosso empresário, o Moraci era jornalista também e escrevia para os diários associados e ele, no dia seguinte, publicou uma impressão do que ele havia assistido, né? Cara, as outras apresentações foram assim loucura porque tinha gente, sabe assim, saindo e se perdendo pela rua dos ingleses ali, aquela região ali do teatro, né, do Ruth Escobar. Esse show, ele já era também teatral, já tinha essa proposta também que vocês misturavam música e teatro? Tinha. Essa era a proposta do grupo, né? A gente fazia um trabalho que a gente chamava de músico teatral. Mas a questão da pintura, da maquiagem, isso foi por acaso? Foi meio que por acaso pelo seguinte, a gente já vinha estudando, na verdade, a possibilidade de usar recursos de maquiagem, porque nós já vínhamos estudando o comportamento da máscara no teatro grego, o comportamento no teatro oriental, japonês, né, no japonês, coisa e tal. E quando o Ney se inteirou dessa coisa, ele falou assim, nossa, para mim vai ser ótimo porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu me lembro, né, dele sempre falar isso. Na estreia do Casa de Badalação e Tédio, nós não tínhamos nada determinado. O que aconteceu foi o seguinte, o Ney atuava como ator numa peça na sala de baixo de espetáculos do Teatro Ruth Escobar, chamada A Viagem, que era em cima dos Lusíadas, né, da viagem dos portugueses, né, pelas naus lá, né, descobertas, né, de mundos, enfim. E ele fazia o papel de um marinheiro, era quase que um figurante, né, dentro do elenco, né? E quando ele sobe ao nosso encontro para a Casa de Badalação e Tédio, ficava exatamente na entrada do teatro no térreo, né, do que seria o Teatro Ruth Escobar, né? Ele fala o seguinte, olha, não deu tempo de remover essa maquiagem, ele estava com o rosto sujo, assim, com alguma pasta preta, sabe, assim, como se fosse coisa do personagem, né, do marinheiro que ele estava lá com o rosto borrado. Aí a Luli providencialmente estava lá e falou assim, olha, eu tenho purpurina aqui na minha bolsa, por que vocês não dão um brilho nessa coisa, né? E a gente improvisou, em vez dele tirar, eu e João Ricardo, todo mundo colocou a maquiagem. E daí foi assim um choque, porque quando o público viu, sabe, aquelas 3 figuras, sabe, maquiadas, né? Sabe, foi assim tudo que o mercado estava necessitando, né? E isso não era uma questão. Isso não era uma questão para você, né, Gerson, assim, da maquiagem. Você achava que fazia sentido também o que vocês estavam propondo, claro, ali, né? Claro, né? Apesar de eu, como eu brinco até hoje, né, de eu ter sido criado num seio familiar bastante classe média, né, bastante, como é que se diz, não tão aberto, né, mais conservador, né, nunca houve problema nesse sentido. Eu tinha toda a liberdade de fazer aquilo que me dava prazer e que eu achava que deveria, né. Então foi muito interessante, porque a gente caiu de cabeça a partir desse momento realmente e adotou a maquiagem como o carro-chefe dos Secos e Molhados. Né? Agora, de 72, final de 72, estreia do show, pro lançamento... Do disco foi em 73. Isso, agosto de 73, foi isso? A gente volta em janeiro, por causa do sucesso desses 3 dias na Casa de Badalação e Tédio.
Aí nós voltamos para fazer mais uma temporada em janeiro na Casa de Badalação e Tédio. E aí foi quando entra o Moraci Duval já empresariando o grupo e abre, então, sabe, Teatro Itália, Teatro 13 de Maio, e começou a diversificar, né? Ele foi ver vocês ali na casa, curtiu. E aí já acabou levando para Continental, foi isso? Continental, foi o primeiro... Foi a nossa primeira gravadora, né? Agora, dessa gravação, que, bom, é um álbum icônico, né? As canções todas, tem também, acho que 2 composições suas nesse primeiro trabalho, nesse primeiro álbum. É o Rei e Rosa de Hiroshima. E Rosa de Hiroshima, exatamente, a gente vai chegar lá. Mas dessa gravação, de entrar em estúdio, depois a concepção também da capa, quais lembranças que você tem? O que te marcou desse primeiro trabalho mesmo, hein, Gerson? Eu acho que um misto de tudo, né? Nós somos muito felizes, né? Em todos os momentos. Assim, a proposta da capa, na verdade, veio por intermédio do Antônio Carlos Rodrigues, que era o fotógrafo, né? Ele fazia um ensaio fotográfico com a mulher dele, na época, que era uma modelo, né, de passarela, e nos mostrou, né, os ensaios dela com a cabeça decepada, coisa e tal, e a gente comprou aquela ideia e fizemos aquela capa que virou referencial, acho que até os dias de hoje, né? Ela é uma das capas imbatíveis aí, né, no mercado, né, fonográfico. Mas foi um misto de tudo. Ocorre que nós éramos assim, marinheiro de primeira viagem, né? Em estúdio, por exemplo, sabe, foi a primeira experiência, tanto do João Ricardo, quanto minha, quanto do Ney. Ninguém tinha tarimba de ter vivido, nem próximo de ter entrado no estúdio, ainda mais para gravar profissionalmente, né? Quanto tempo de estúdio? Nossa, foi um trabalho muito rápido, né? Primeiro que nós gravamos num estúdio de 4 canais só na época e fizemos aquela qualidade de som que é impressionante, né? Com só 4 canais, né? Mas isso porque a Continental também nos deixou muito livres para dirigir o trabalho, né? E nesse ponto que eu acho que o mérito realmente foi de João Ricardo, que ele soube conduzir isso de uma maneira bastante brilhante. Porque no momento, né, em que se discute agora, né, hoje, se no presente falam-se, né, dos artistas independentes que têm total liberdade para criar os seus projetos, lançar digitalmente nas plataformas, no streaming, tem uma outra época em que você tinha os diretores de gravadora, não é? E as gravadoras também ali precisavam, claro, vender, né? É isso, é um business, é um negócio, não é? Mas então o que você está me falando é que nesse primeiro trabalho vocês tiveram total liberdade, e quem acabou também costurando isso foi o João. Então, isso. E o primeiro disco, as vendagens impressionantes, né, Gerson? A gente não esperava, evidentemente, que fosse atingir, né, sabe, aquele número de vendas, né, assim, que foi uma coisa de... A Continental, acho que tinha prensado 1.500 discos, que seria trabalhado no tal dos 90 dias que eles chamam de período de lançamento, né? Aí, para você ter uma ideia, Roberto Carlos, que era o rei das vendas no Brasil, né, nessa época, ele ganhava disco de ouro com no máximo 60 mil cópias vendidas, né? Quando chegou em 90 dias, nós tínhamos vendido 360 mil cópias, e a Continental teve que se virar, sabe, assim, derreter discos, tal, não sei o quê, porque não tinha matéria-prima, né? A gente estava vivendo, coincidentemente, naquele ano, uma das grandes crises de petróleo, e o disco era de resina de petróleo, né? Sabe, o bolachão preto, né? E não tinha essa matéria-prima no mercado. Então, o Byton, na época, muito sabiamente, sabe, não só derreteu seus próprios discos, como comprou acervo da CBS, da Odeon, da coisa e tal, para poder fabricar secos e molhados, né? Aí foi a histórica número, né, o histórico número de mais de 1 milhão de cópias, deve-se muito a isso, né? Que até então, como eu falei, sabe, o próprio rei não passava de 60 mil cópias ano. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas.
da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. Nesse trabalho, nesse disco de estreia de vocês, você falou aqui rapidinho sobre as suas duas composições, não é? Queria que você detalhasse, não é, Rosa de Hiroshima, porque tem uma história muito emocionante do Vinícius, né? Quando ele Vinícius, ficou sabendo, né? Conta um pouquinho, Gerson. Na verdade, deixa eu explicar para que as pessoas possam entender, né? Nós falamos até agora, sabe assim, que eu comecei a idealizar o Sexo Molhado junto com o João Ricardo, coisa e tal, e nós tínhamos um trato, na verdade, né, de que iríamos ter um número de composição equitativa, né? Ocorre que isso acabou não acontecendo, né? E já desde o primeiro disco. Então, quando a gente entra em estúdio, o João fala assim, ó, o disco vai ser esse, né? E do teu repertório vai entrar, sabe, El Rei, que é parceria comigo, e Rosa de Hiroshima, que é a tua parceria com o Vinícius de Moraes. Naquele momento não era momento de discutir nem de brigar, porque era o nosso primeiro trabalho, então a ansiedade de ter esse trabalho, sabe, o mais rápido possível na mão era tamanha que passou meio batido, né? Mas isso foi o que levou ao final do grupo, né? Exatamente esse tipo de discussão, que é um pouco mais complexa, porque o Ney, por exemplo, não compunha, né, não fazia nada, mas a gente havia combinado com ele de que ele não teria direitos autorais, mas teria uma participação... Exposição maior de shows. De show, sabe, assim, com percentual maior, tal, não sei o que e tudo mais, que também acabou não acontecendo. Isso tudo culminou, sabe, a grande discussão que levou a um fim tão rápido do que eu chamo de meteórico fenômeno, né, que chegou, passou feito com a velocidade de um meteoro mesmo, né? E aí, infelizmente, isso acabou não acontecendo. Tanto que no segundo disco, né, eu tinha resolvido que eu não ia colocar absolutamente nada, porque eu já estava sentindo que a gente estava em pé de discussão. E aí o que aconteceu? O João Ricardo chega desesperado e fala assim, olha, eu tinha X números de composições para colocar no disco, e a censura vetou, sabe, 4 ou 5 músicas. Eu não tenho mais música para colocar no disco, sabe? Você precisa colocar pelo menos uma para poder chegar no número, sabe, mínimo de faixas que a Continental exige. E aí eu compus Delírio no estúdio, né? Sentado ao piano, e que deu uma sorte do Paulo Mendonça, né, que já havia escrito com João Ricardo Sangue Latino, coisa e tal, chegar e vir com uma letra, falar, já escrevi esse poema nessa madrugada, né? E eu estava brincando no piano, fazendo hora, né, sabe assim, só com a mão direita fazendo sabe? Aí eu olho, sabe, a letra assim, não vou buscar a esperança, sabe, na hora, sabe, eu associei com aquilo que eu estava brincando, né? Falei, peraí, dá 10 minutinhos aqui, sabe, compus aquele blues que é lindíssimo, né, sabe, então, sentado ao piano, que nem era meu instrumento, mas no estúdio, né? Mas aí culminou com a coisa surrealista, né, que João Ricardo fez questão de estar já assim com letras garrafais. Todas as músicas são composições de João Ricardo, exceto o Delírio de Gelson Conrad, né, no disco. Isso chamou a atenção da imprensa, né? E a música que chamou o segundo disco para a mídia foi exatamente a minha. A sua Delírio, né? Delírio. Não vou buscar a esperança na linha do horizonte, nem saciar a sede do futuro. Da fonte do passado, nada espero e tudo quero. Sou quem toca, sou quem dança, quem na orquestra desafina, quem delira sem ter febre. Sou o par e o parceiro das verdades. Ô Gerson, mas conta, você contou essa passagem, mas do Vinícius. Tá, não, do Vinícius foi o seguinte, eu tinha composto, quando nós estávamos buscando, né, que isso foi dentro da linha determinada, né, pelo João Ricardo e por mim, que nós iríamos musicar grandes nomes da nossa literatura, né, não só da nossa literatura, como da América Latina, enfim, né,
grandes nomes da poesia e tal. Aí nós estávamos num trabalho de pesquisa muito grande, principalmente com os compositores portugueses e brasileiros, né? E aí chega às mãos do João Ricardo um livrinho denominado Antologia Poética, Vinícius de Moraes. E ele chega no final da tarde, que ele era freelancer do Jornal da Tarde, se eu não me engano, de João Ricardo nessa época, né? Ele trabalhava lá como jornalista freelancer. E aí ele pega e fala assim, olha, dá uma lida nessa antologia, vê se tem alguma coisa interessante, porque eu não vou ter tempo de pesquisar, que eu estou, sabe, pesquisando outros autores e tal, não sei o que, tudo mais. Falei, tá bom. Né? Cheguei em casa, atirei o livro displicentemente sobre a minha escrivaninha e o livro, coincidentemente, caiu aberto exatamente na página que estava o poema Rosa de Hiroshima. Na hora que eu vi que caiu aberto, foi o primeiro poema que eu li. E eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver com o que nós estamos buscando, né? Que era um trabalho de uma temática universal, né? Que era uma explosão, a catástrofe atômica, e que tinha a dose politizada, que era a postura dos Secos e Molhados, não partidária, né? Que eu deixo isso muito bem claro, né? Sabe, os Secos e Molhados eram um grupo de atitude politizada, enfim, nós éramos, em todos os nossos movimentos, eram teoricamente politizados, porém não partidários, né? A gente não deixava transparecer nada partidário. E aí eu falei, isso aqui, esse poema tem tudo a ver, né? E fui dormir, cara, sabe assim, né? Fui dormir com aquele poema gritando, porque eu achei uma porrada aquele poema quando eu li, né? Era um poema forte, incisivo, né? Aí quando foi 3h15 da manhã, eu me lembro que eu acordei, acendi o abajur do meu quarto, meu violão estava do lado da minha cabeceira, eu peguei o violão e falei assim, pô, eu preciso compor uma música para esse poema, né? Aí eu fui muito feliz porque eu perguntei a mim mesmo, falei assim, Gerson Conrad, que partido 100%, 99% dos bons compositores tomariam frente a um poema, sabe, que é tão incisivo, tão forte quanto esse, né? Que caminho musical adotaria? E foi aí que veio a luz do fim do túnel para mim, né? Que eu fiz uma música tão doce, quase que uma caixinha de música, né? E que não brigava com o poema. E esse é o grande segredo do sucesso da Rosa de Hiroshima, né? Ter atingido e ter sido considerado uma das obras mais interessantes aí dos últimos tempos. Aí eu estava com a música, né, tal, no dia seguinte apresentei ao João Ricardo e ao Ney, eles adoraram, coisa e tal, papapá. E não passou muito tempo, nós viemos gravar um programa aqui na TV Bandeirantes, chamava-se, acho que era Mistura Som, qualquer coisa do gênero, ou Papo Pop, não me lembro mais do nome. Aí estava no camarim, né, da TV Bandeirantes, sabe, bateram a porta e falaram assim, olha, Vinícius e Toquinho estão no camarim ao lado, né? Eu passei a mão no violão e com a maior cara dura, cheguei lá, bati a porta e falei pro Vinícius, olha, Vinícius, faço parte de um grupo que está engatinhando ainda, sabe, mas eu tomei a liberdade de musicar um poema seu, né? Aí ele ficou me olhando e fez assim, que poema, menino, né? Falei, Rosa de Hiroshima. Na hora que eu falei, ele, sente-se aí, toque e tal, não sei o que, sabe? Assim, né? Bem austero e tal. Eu peguei e mostrei a música para ele, antes mesmo de eu terminar, ele segurou meu braço e falou assim, menino, tenha certeza que seu poema vai eternizar minha composição. E ele foi um visionário nesse sentido, porque ele me explicou então que ele havia composto esse poema quando ele era diplomata, né, fora do Brasil. Para a tristeza dele, pouquíssimos intelectuais conheciam aquela obra dele, né? Tanto que ela estava jogada no meio de uma antologia poética dele, assim, né, para quem quisesse ver, né? E ele proferiu essas palavras assim, falando que era para eu ter certeza que a minha música eternizaria, sabe, o poema dele, né? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Um visionário, sem sombra de dúvidas, um visionário. E foi um dos destaques do disco, mas não só do disco, que a música ganhou, não é? E até os dias de hoje também. Hoje em dia, claro, teve sucessos, né? Como Vira, o próprio Sangue Latino, né? Que são composições que merecem seu crédito, evidentemente, né? Que são muito boas, mas quando você conversa com as novas gerações, hoje em dia, que ouvem falar por intermédio de seus tios, seus pais, coisa e tal, sabe, dos Secos e Molhados, a música referência é a Rosa de Hiroshima. É o som que ficou, sabe,
eternizado, né? Sabe, como referência. Ô Gerson, a gente falou do segundo disco também, essa é do primeiro, mas você falou do segundo, que foi a sua canção Delírio, não é? Delírio. Que entrou. Esse foi o segundo álbum de vocês e também foi o último, né? Dessa formação, sim, né? Com essa formação, Ney, João e você, isso. não é? Agora, eu queria saber o seguinte, o fim foi em 74. 74, agosto de 74. Foi logo após a turnê do México? Logo após a turnê do México. Desses shows que eram abarrotados, né? Um fenômeno que aconteceu mesmo. Não à toa, acho que é o nome do seu livro, né? Que é o Meteórico Fenômeno. O Meteoro, né? Bom, de tudo isso, não é? Você sente falta dessa época, das turnês, ou de camarins, ou você é saudosista, se apega? Não, foi uma época brilhante, né? Porque nós éramos muito jovens e ter vivido aquilo tudo foi uma grande experiência de vida, indiscutivelmente, tanto para o Ney quanto para mim, para João Ricardo, né? Ocorre que, assim, falta exatamente não, porque nós não paramos, né? Eu costumo explicar hoje com muita tranquilidade o seguinte, apesar de não parecer, né, estar vigorando na chamada grande mídia, né, eu estou há 50 anos fazendo shows, né, e eu tenho um público que me acompanha exatamente. Então para mim, essa referência do que é sucesso, coisa e tal, sabe, eu não sinto muita diferença, porque quando eu faço shows e consigo aglomerar 300, 400, 500 pessoas, sem grandes alardes, sem grandes mídias, eu falo, eu continuo fazendo sucesso. Né? Esse é meu entendimento, né, da coisa. Então eu não sinto muito, eu entendi sua pergunta, mas assim, claro, foi um período brilhante, né? A gente chegou a fazer 369 shows em um ano, que só tem 365 dias. Quer dizer, foi mais do que um por dia, né? Mas isso explica-se porque é o seguinte, o Moraci Duval fechava turnês, por exemplo, interior de São Paulo, aqui, Bauru, São José do Rio Preto, tal, não sei o que era tudo mais ou menos próximo. E às vezes a gente fazia um show, sabe, que começava 8h30, 9 horas, sabe, em Bauru, sabe, daí 11h30, meia-noite, estava fazendo numa outra cidade a 100 quilômetros de lá, sabe, tal. Então você fazia de fins de semana, sabe, era muito frequente esse tipo de coisa acontecer, né? Isso acontecia com muita frequência. Tanto que esse número, né, de que realmente a gente fez 369 shows em um ano foi uma loucura, porque a gente trabalhava ininterruptamente de terça a domingo. Era uma loucura. Né? Antes da gente partir para outros movimentos aí da sua carreira, falar dos shows atuais, do projeto que você está rodando, mas só mais duas perguntas com relação aos Secos e Molhados, enfim, a essa época, não é? Você chegou a assistir ao musical do Ney Matogrosso, Homem com H? Porque, claro, conta a história do Ney Matogrosso, mas conta a história dos Secos e Molhados. Molhados também. E você está retratado lá também, né, Gerson? Eu soube, mas não tive a oportunidade de ver, não. Inclusive essa história do México também, né, de contratos, de assinaturas, tudo isso também tá retratado lá, não é? E pra gente encerrar aqui dos Secos e Molhados, num movimento, num momento, numa época em que muitas bandas estão voltando, não é? Isso, Dupla, Sandy Júnior, o Ira com o Nasa, que ficou brigado com o irmão, voltam também, enfim, outras bandas, não é? Não só no Brasil, mas no mundo, o Oasis também, agora os irmãos voltando. A possibilidade de um show, de um reencontro, de algo com vocês, não existe, Gerson? Olha, Danilo, honestamente, essa questão está no campo total da utopia, né? Porque isso não é de hoje. Principalmente na década de 80, né? Eu me lembro que não tinha nem sequer celular ainda, 84, 80, não me lembro que ano foi. Eu estava em casa e recebi um telefonema de uma TV alemã. E eles queriam oferecer, naquela época, $1,5 milhão de dólares, não existia o euro ainda, né? Sabe, para cada um de nós, eu, João Ricardo e o Ney, né? Para que fôssemos à Alemanha, dar uma entrevista especial para eles e fazer uma única apresentação, né? E isso não aconteceu, evidentemente, porque João disse que não, sabe, Ney na época já estava, sabe, com a carreira bastante sólida e tinha compromissos, inclusive na Europa, né, fora do Brasil, disse que não coincidiria data, tal, não sei o que, tudo mais. Anos depois, ainda no final dos anos, não, já anos 90, eu estava fazendo um show intimista, bem intimista aqui em São Paulo, aqui no Jardins, que nem existe mais a casa que eu me apresentei lá, que fechou já tem alguns anos.
Aí, de repente, ao final do show, eu sou procurado pelo secretário de Cultura de São Paulo e por 2 secretárias de Cultura do Estado de São Paulo. Me pediram se eu tinha 10 minutos de atenção, eu peguei e dei os 10 minutos de atenção e eles ofereceram um absurdo de grana para que juntasse no dia 25 de janeiro, isso era outubro de 98, se eu não me engano, para que no aniversário de São Paulo, de 25 de janeiro, eles queriam os Secos e Molhados em sua formação original, inclusive com os músicos que sabiam que estavam todos vivos, né? E eu fiz a besteira de procurar o João Ricardo, que lançava coincidiu dele estar lançando um disco chamado Teatro, se eu não me engano, dele. Eu fui vê-lo numa livraria de um shopping, lá na região do Morumbi ali, e falei para ele, olha, João, eu fui procurado assim, sabe, tal, não sei o que. Ele perguntou assim, eu não toco com mais nenhum de vocês, sabe? Pode esquecer isso, porque eu não toco nem com você, nem com o Ney. Falei, ótimo, né? Dei as costas, tal, não sei o quê. A alucinação é tamanha, né, que passaram uns 8 meses, toco o telefone de casa, era um advogado de João Ricardo. Olha, meu cliente foi procurado pela secretário de Cultura de São Paulo para um show do dia 25 de janeiro. Eu falei, pode parar, cara, isso aí, sabe, não foi seu cliente que foi procurado, sabe, o 25 de janeiro já passou, faz mais de 7 meses. Eu falei, sabe, realmente não, a história não é essa. Se seu cliente te vendeu essa história, ele está, sabe, tentando ver se ainda é possível, depois de ter repensado, né, de aceitar o convite, né, se é possível voltar atrás, mas já perdeu a oportunidade, né, o trem passou e a gente ficou na plataforma. E aí não aconteceu mais uma vez, e assim foram. André Midani tentou, sabe, juntar Secos e Molhados, sabe, nada, é por isso que eu falo, é utopia, infelizmente. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Ney, né? O Ney sempre foi muito renitente, sabe assim, em relação a esse tipo de coisa. Tanto que teve uma época que ele declarou que quem andava para trás era caranguejo, que a vida tem que ser, sabe, para frente, que não sei o que e tudo mais. Mas agora, nos últimos tempos, ele até chegou a ponderar a possibilidade, né? Mas é como ele conversou comigo, ele falou, Jé, só tem um problema que tanto eu, você, quanto qualquer um de nós sabemos, né? Isso não vai ficar num show só. Eu falei assim, realmente não vai, né? Sabe assim, se der cara para bater para um show, vão aparecer 150 outros. Né? Ele fez assim, então, e aí é que pega, eu não sei se eu quero isso, sabe, nessa altura da minha vida e tal, não sei o que. Eu falei, nem eu sei também te responder isso, né? Mas que seria interessante, seria um tremendo revival, seria, né? Então, por exemplo, dos 3, eu sempre fui o mais aberto para poder fazer esse reencontro, né? Deixar as mágoas de lado, né? Tanto que eu tenho uma música que eu lancei junto com esse livro, o Meteórico Fenômeno, chamado Direto Recado, que a letra diz o seguinte, como diz o velho ditado, em boca fechada não entra mosquito, e também não gera conflito que possa deixá-los preocupados. Tentem uma só vez deixar o legado de lado, já não temos que ser nem secos nem molhados, meus caros amigos, esse é meu direto recado. Né? E eu musiquei isso aí, assim, é uma graça a música, tal, canto até hoje nos meus shows, as pessoas morrem de rir. Mas tá aí, tá respondido, né, Gerson? Uma pena mesmo, mas enfim, a gente segue aí acompanhando, vai que, não é? Você falou que você é o mais aberto, o Ney nos últimos tempos também acho que se mostrou um pouco aí disposto a encarar, mas enfim. Ô Gerson, queria também falar nessa entrevista, e eu não posso deixar de registrar, aliás, uma pessoa que eu gosto muito, que depois de 74, depois dessa turnê do México, você já emenda a sua carreira solo, vamos chamar assim, com uma artista fantástica, que é Zezé Mota, não é?
Vocês se conheciam? Ela já tinha assistido o show de vocês? Não, ocorre assim, o que aconteceu para esse meu convite com a Zezé Mota foi o seguinte: eu vinha de um trabalho onde eu era o responsável por todo o floreio vocal dos Secos e Molhados. Fui eu que idealizei aquilo lá, porque o Ney cantava muito bem, mas era uma pessoa também, sabe, com umas certas limitações de conhecimento musical. Então ele cantava em primeira voz a melodia que ele decorava e estava tudo certo. O João Ricardo fazia a mesma coisa, uma oitava abaixo, né? E sobrava a brincadeira que fui eu que construí. Tudo que você escuta de segunda voz, sabe, terças, né, quintas, sabe, em vocal, coisa e tal, fui eu que fiz ali no Secos e Molhados, né? E eu nunca tinha me ouvido cantar. Daí, de repente, eu me vejo perante a Som Livre, sabe, assim, com a responsabilidade de colocar a minha voz em primeiro plano, né? E eu entrei em pânico aos meus 21 anos de idade. Eu falei assim, nossa, eu preciso de alguém me dando esse suporte, né? Aí coincidiu que eu estava no Rio e eu fui com Paulinho Mendonça assistir Rock Horror Show, se eu não me engano. E me dou de cara com a Zezé, né? Naquela voz belíssima, aquela figura lindíssima que ela tinha, tal, não sei o quê. Acabou o espetáculo, eu bati no camarim e falei, quer cantar comigo, não? Ela falou, claro que quero, nossa, eu estou feliz com o convite e tal, não sei o quê. E foi aí que nasce a dupla do Gelson Conrad e Zezé Mota, né? Um parênteses, né? Eu havia convidado nessa época o Márcio Antonucci, que era dos Gypsy, porque eu o conhecia desde garoto, desde muito menino mesmo, desde os meus 12, 13 anos de idade, eu conhecia os irmãos, né, Ronald e o Márcio. E eu havia convidado o Márcio para fazer a produção desse meu primeiro trabalho, né? Se eu tivesse ouvido o Márcio, né, com a experiência que ele tinha, que era por ser mais velho do que eu, enfim, tal, ele falou assim, Xé, é legal convidar, seja lá quem for, às vezes a Mota indiscutivelmente é legal, mas sabe, faz esse trabalho sozinho, cara, um dia você vai se arrepender de não ter feito sozinho. E hoje eu vejo que eu perdi uma grande oportunidade de não ter feito sozinho, né? Se arrepende? Não é um arrependimento assim, nada pessoal com a Zezé, mas sabe, realmente eu perdi a oportunidade de descobrir que era possível eu encarar um trabalho sozinho, né? Mesmo porque eu tinha uma história por trás, quer dizer, do meu nome, que já estava bastante conhecido. E eu perdi essa oportunidade por puro insegurança, né? Sabe assim, não me arrependo, em hipótese nenhuma. Acho que o trabalho é super atual. Eu escuto esse disco esporadicamente, sabe, ainda hoje, né? Desde 1975, né? Quando nós gravamos. E eu acho ele um disco super atual, super up-to-date, né? Digamos assim. E aí... sempre me pego, sabe, ouvindo, né, o Márcio, que Deus o tenha, sabe, falando, grava sozinho, sabe, divide não, sabe, ouve o que eu estou te falando, coisa e tal. Eu não ouvi meu produtor. Com a dupla você ficou quanto tempo? Mas a gente trabalhou durante um ano e pouquinho, né? Um ano e pouco. Ocorre que ali foi um misto de um monte de coisas que não foram bem cuidadas, né? A Som Livre, por exemplo, ela montou o cast artístico dela, né? Se eu não fui o primeiro, eu fui o segundo artista contratado da Som Livre. Mas era Moraes Moreira, Djavan, eu e Rita Lee, se eu não me engano. E ali a Som Livre estava engatinhando também, sabe? Eles não tinham um trato de direção, sabe, artística, que pudesse falar, olha, vamos por esse caminho, vamos por esse, coisa e tal. E apesar de toda a mídia que foi discutida em contrato, de me darem, como é que se diz, uma chamada em horário nobre da TV Globo, como realmente aconteceu, né? Passava o nosso clipe, eu e Zezé, no trem, né? O disco chamava-se Trem Noturno e nós gravamos um trem da Central do Brasil lá no Rio, tal, não sei o que, tudo mais. Apesar de todo esse cuidado, eles não fizeram um trabalho de divulgação a contento. Então, por exemplo, muitas das rádios que eu consegui divulgar o disco, eu fiz
porque as pessoas ficavam sabendo e me chamavam diretamente, mas não porque a gravadora estava direcionando um trabalho para acontecer, né? E aí, ao longo de um ano, isso acabou se perdendo e, Zezé, daí um outro furo na água que teve foi o seguinte, eu havia combinado com a Som Livre de lançar o disco exatamente no lançamento do Chica da Silva, porque ia aproveitar toda a mídia em cima do nome da Zezé Mota, tal, não sei o quê, também não houve essa coordenação, né? O filme acabou saindo na frente do disco e depois, sabe, perderam a oportunidade de aproveitar essa mídia, né, deixada pelo trabalho em cima do nome da Zezé Mota, enfim, sabe, foi um aglomerado de coisas que não era para ter acontecido, né? Ele tomou ônibus, tomou trens, tomou rumos que já não existem. Entrou em casas desabitadas, entrou em almas já destruídas. Foi corpo de muitos homens, foi prazer de 1000 mulheres. Foi a dança do besouro aos olhos de uma criança. Foi duende entre duendes na escura noite sagrada. Cruzou mares, virou pássaro, voou mais alto que sonho me permitia. E daí a gente chegou um dia, eu falei, bom, Zezé, você tá com a tua carreira, eu sei que você tá tendo propostas aí de gravar, coisa e tal, né, sozinha e tal. Ela, realmente tá acontecendo. Eu falei, então toca a tua vida que eu toco a minha e vamos ver o que acontece. Ô Gerson, uma outra curiosidade aqui, né, além da... A gente já falou muito dos Secos e Molhados, a dupla, né, com a Zezé Mota, mas uma outra curiosidade que dá tempo aqui, que você é arquiteto de formação. Eu sou arquiteto. Não só de formação, acadêmica, mas de atuação também, né, no mercado, ficou durante um tempo tentando ou conciliando a música com a arquitetura. E chegou um período que você ficou mais para arquitetura, depois outro período mais para música. Isso foi uma questão em casa dos pais. Não, foi uma questão de sobrevivência. Né? A música, logo depois de Secos e Molhados, eu demorei, na verdade, desse disco de 75, pela Som Livre, né? E quando eu me separo um ano e pouco depois, sabe, do trabalho com a Zezé Mota, eu peguei um período de 77 até 81, quando eu volto a gravar pela Continental, sabe, onde nada estava acontecendo musicalmente. E eu precisava sobreviver, né? Eu precisava pagar conta, eu precisava tal, não sei o quê. E eu era arquiteto já formado. Eu falei, meu Deus, vou me dedicar à arquitetura. E não me arrependo, né? Sabe, trabalhei muitos anos com arquitetura, sabe, assim, conciliando realmente, assim, nunca deixando a música de lado, né? Mas foi uma coisa assim engraçada, porque eu atravessei muitos anos, né, do final da década de 70 até meados da década de 80, onde só apareciam oportunidades do segundo semestre para o fim do ano, para mim. Para música, para shows. Para shows. Aí eu falava, meu Deus, sabe, como é que eu posso justificar, sabe, minha sobrevivência com música, sabe, assim, se eu tenho 6 meses, sabe, totalmente inerte, sabe, onde nada acontece, né? Mas aí com muita paciência fui administrando isso, né, e a arquitetura, evidentemente, me dando mais resposta imediata, né, financeira, né? Até que chegou no final dos anos 90, eu peguei, parei e perguntei a mim mesmo, falei, e aí, cara, música ou arquitetura? E aí a música falou mais alto, né? Aí eu ainda demorei um tempinho, porque foi em 2004 quando eu pego e resolvo realmente que abraçar a música de novo, sabe, dedicar meu tempo para voltar para os palcos. E desde 2004 agora já vai para 20 anos, né? Sabe que eu tô com a trupe, né? Agora, você se apresentou recentemente aqui em São Paulo, e tem uma agenda de shows, tem Rio de Janeiro, tem Curitiba, a gente vai passar aqui suas redes sociais, os contatos todos, mas queria ter a oportunidade de apresentar também para os nossos ouvintes o seu projeto atual, que é esse que passou agora recentemente por São Paulo. É a sua
a sua trupe. A trupe é a trupe reduzida, que a gente batizou de Tri-Up, que nós nos apresentamos que as pessoas nem, sabe, estão tão acostumadas a ver, né? Porque eu, quando montei a trupe, né, eu fui para Marcas e Patentes e vi que trupe, com E, como se escreve, tinha 4 milhões de donos, né? Aí eu falei assim, eu vou registrar com I, porque é a maneira como a gente, sabe, fala, né? A gente fala trupe, não fala trupe, né? Sabe, não é nem francês, nem... Aí eu coloquei a trupe com I, né? E aí foi uma brincadeira de jogada do nome, porque a trupe mesmo tem 6 integrantes, né? Com formação, né? Que é piano, baixo, batera, guitarra... violão, né, voz, então somos em seis pessoas, né? E nem sempre é fácil você vender shows para um time de 6 pessoas, sabe? Hoje em dia, principalmente, né, com custos elevados de passagens aéreas e enfim, né? Aí a gente deu uma reduzida na coisa e a gente toca, na verdade, o público ouve como se o grupo estivesse tocando, porque a gente tem a banda pré-gravada e ao vivo só 2 instrumentos, que é a guitarra do Aru e o meu violão. E as vozes, evidentemente. Vocês estão em 3 no palco? 3 no palco. A Tatá, isso? Tatá Martinelli e o Aru Júnior. O Aru Júnior. E você, evidentemente. Né? Então é esse trio, esse trio ali, mas tem a banda também, como você falou, pré-gravada, e é o Tri-Up. Tri-Up. Tri-Up, que passou agora recentemente por São Paulo. Vou passar aqui os contatos do Gerson, porque por lá tem a agenda, tem as novidades todas, não é tudo que ele está fazendo. Deixa eu só pegar aqui direitinho, que tem novidades, não é? Conrad Gerson no Instagram. No Instagram, Conrad Gerson. No YouTube, eu não consegui tirar essa coisa aí. Quando eu fiz o canal do YouTube, eu tive que colocar um MR na frente de Mr. Gerson Conrad, porque ele não aceitava outra forma, meu nome simplesmente. E acabou ficando, né, maiúsculo. Mr. Gerson Conrad, @Mr. Gerson Conrad, vocês chegam no canal YouTube. E tem também ali na página no Facebook, no né? Facebook. Que tem todas as novidades também. Exato. E aí a agenda, o ouvinte vai seguindo aqui, acompanhando, né? Para ver se vai passar pela sua cidade, por outros estados. Na verdade, assim, eu sou meio disperso, eu confesso, sabe, com essa coisa da internet. Eu tô igual o Caetano, sabe? Perdi o bonde da história, né? Sabe? Então, assim, sei no máximo ver meus e-mails. Mas eu tomo sempre cuidado, evidentemente, de apresentar os movimentos que eu faço, tanto com a trupe quanto com o trio, com a Tri-Up, nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, você vai achar certamente sempre uma novidade lá, sabe? Informando. Gerson, queria te agradecer demais pelo Imagina. papo, por contar tantas histórias, relembrar os momentos marcantes, falar o que você está fazendo, o seu projeto atual, por onde vai passar. É só seguir aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Agradecer a sua gentileza, que bom que deu certo, né? Você morando em Curitiba, era só uma questão de data aí mesmo, mas feliz que você está aqui. Brigadíssimo, obrigado Eu mesmo, que agradeço. Gerson. Foi um grande prazer. Um abraço grande. Ok. E com consciência